Bom dia. Vocês estão conseguindo ver? Bom dia, professora. Está aparecendo já os slides. Sim, Tá. professora, bom dia. Bom dia. Eu vou colocar aqui. Eu acredito que eu não vou aparecer. Vamos lá. Tá dando para vocês verem? Eu aumentei a tela. Sim. Bom, tem outros caminhos, tem outros grupos funcionais. Vocês estão me ouvindo? Sim, está ouvindo. Tá tudo normal. Tudo normal. E lhe vendo Certo. também, pequenininha. Tá, então vou dar continuidade. Tem outros grupos funcionais que também vão interagir na rota do acetato, certo? Do caminho do acetato. Nós vamos ter aqui, no caso, um outro grupo funcional, que é o 4-hidroxicinamoil coenzima A. Ele é o coenzima A por causa disso aqui, que ele vem do ácido 4-hidroxicinamoil, tá? Então, essa parte todinha que está em negrito, que está mais escurinha aqui, ele vai reagir com 3 moléculas de malonil. Essas moléculas de malonil, desculpa, é que molhou aqui. Essas 3 moléculas de malonil, eles vão reagir entre eles, não estou conseguindo, gente. Vão reagir entre eles, de acordo com aquela rota que a gente viu, reações de Claise e tudo, e formar esse pedacinho aqui, tá? Esse pedacinho aqui, rearranjado já, né, ele vai reagir com essa molécula do 4-hidroxinamoil, tá? Então, ele reagiu aqui, certo? É uma reação em que a reação vai ser nesse carbono aqui, tá? Esse carbono da carbonila, e vai haver perda de CO2, como a gente viu anteriormente. Aí, o que acontece? Quando ele está nessa formazinha assim, então é o caminho acetato, né? Quando ele está nessa formazinha aqui, ele também vai sofrer a reação de aldol e vai haver aquela reação normal de ciclização bem aqui, né, entre esse carbono, depois enolização, né, para a formada do anel aromático, que é esse aqui. Ele vai dar origem a essa molécula aqui. Eu não estou conseguindo pegar. A essa molécula aqui. Essa estrutura aqui, ela é uma chalcona. Ela é que vai ser um dos precursores, aliás, ela é o precursor para os flavonoides, tá? Então, através de uma adição nucleofílica do tipo Michael, de alfa-beta insaturados, ou seja, uma reação em que vai ocorrer aqui, entre esta posição aqui, entre essa hidroxila e este carbono, vai haver a ciclização desse anel aqui. Então, vai dar origem à naringenina. A naringenina, ela é um flavonoide. Então, como eu já havia explicado para vocês, o flavonoide tem o anel A, o anel B e o anel C. São 2 anéisinhos assim juntos e um aqui ligado ao anel C, certo? E a partir daqui vai dar origem a todas as demais classes dos flavonoides. Bom, quem é o precursor é esse aqui, tá? A partir daqui ele pode pegar uma outra rota e assim vai. Vamos lá. Pode ocorrer dessa estrutura aqui, sofrer um outro rearranjo, certo? Então, ele vem para cá, sofreu esse rearranjo, e aqui que vai haver a ciclização e enolização, por via de reações de Claise, formou isso aqui, tá? E o restante da molécula é esse daqui, que não sofreu nenhuma alteração. O que acontece a partir daí? A partir daí, ele pode haver a perda, claro que não vai ser estável, a perda desse CO2, tá bom? E ele vai dar origem a um estilbeno, que esse daqui é o resveratrol, tá? Acho que vocês já ouviram muito falar no resveratrol, certo? Então, ele vai dar origem a essa molécula. Então, com esses caminhos, a partir de outros grupos, eles vão dar, junto com o caminho acetato, pela via do acetato, eles vão dar outras classes de substâncias. Então, aqui,
nós vamos ter também a inserção de uma outra molécula também no caminho acetato. Nesse exemplo aqui, nós temos o hexanoil, coenzima A, ou seja, é uma cadeia hidrocarbônica grande, né? Então, ela vai ser adicionada na molécula em que depois que sofrer todas as reações de Aldol e Kleiser, né? Acho que a gente viu lá para a formação das antraquinonas, a gente vai ver aqui uma cadeia lateral grande, certo? Onde o que pode acontecer? Pode acontecer vários tipos de reações aqui, em que ele vai acontecer 1, 2, 3, quantas reações forem aqui na cadeia lateral, e ele vai formando modificações estruturais nessa cadeia lateral. E a gente consegue ver, olha aqui, outra modificação em que houve ciclização, tá? Aqui também vai haver quebra até formar mais ou menos esses tipos de estrutura na lateral. Ou seja, quando vocês forem ver estruturas nas antraquinonas, que é essa daqui, versicolina B, que tem essa parte estrutural aqui diferente, essa AA vai ter essa outra diferente, depois ela pode haver uma quebra nesse anel, algum outro tipo de rearranjo vai formar dessa forma aqui, uns exemplos de xantona, aí a gente vai ter as aflatoxinas também, tudo de reestruturação, tá? Os tipos de aflatoxinas. Então, o que acontece? Ela veio do caminho acetato, né, essas substâncias aí, que quando a gente olha, a gente não consegue definir de onde é que vem. Digamos, a gente imagina de onde é que vem as prostaglandinas, mas essas moléculas aqui, meu Deus, não tem mais ou menos como eu definir, né, de qual a via metabólica que ela tem, ela não dá aquela característica, que nem as antraquinonas, que a gente olha, não, elas vieram lá do caminho acetato, então vou procurar lá. Então, elas não dão muito essa característica. Por quê? Porque eu vou estar utilizando outros grupos, né, para posteriores reações, que vai sofrer todas essas reações e vai nos apresentar essas estruturas um pouco mais complexas, devido a vários rearranjos e reações. Ainda utilizando, né, ainda o hexasamoil, só que agora o que vai acontecer? Ele já vai reagir já com 3 moléculas de malonil, dando essa estrutura aqui. Então, o hexanoil, coenzima A, ele vai reagir e ele vai participar o carbono dele, este carbono aqui, da C-dupla-O, ele vai participar da formação do anel, que é no caso aqui, certo? Então, aí aparece, digamos, essa cadeia lateral imensa aqui, porque a gente viu que na inserção da cadeia hidrocarbônica, geralmente a gente utiliza o SAM para inserção de metila. Então, não tem uma enzima que a gente possa colocar um grupo, uma cadeia lateral assim grande, entendeu? Então, não tem. Então, o que acontece? Vem a partir de outras moléculas para se combinarem, né, com as do caminho acetato e formar essas estruturas. Então, através do caminho aldol, novamente, houve ciclização, enolização, e aí ele formou o primeiro ácido, que é o ácido olivetólico, tá? Então, aqui houve, no caso, uma reação, vai haver depois outros tipos de reações. Perdi o cursor agora, tá. E aqui, a partir de uma molécula de geranil, ele também pode aumentar aqui a cadeia lateral, olha. Ele diz que é uma C-alquilação, que entrou o carbono C, se ligou nessa posição aqui. Aí pode haver rearranjo, ciclizações, certo? Ó, a gente já está vendo agora a reação só nessa parte da molécula aqui. O restante está parado. Então, vai ouvir as reações, né, para poder ciclizar, entradas de reações intramoleculares, umas ciclizações eletrofílicas, certo? E aí ele vai dar origem a todas essas outras, esses intermediários que a gente vai poder ver, e é quando eles dão origem aos carnabidiol, certo? E ao tetrahidrocarnabidiol, tá? E o cannabinol. Então, a partir dessas reações que ele ocorre
por via do acetato com 3-malonil com enzima A, o hexanoil, certo? Depois de várias reações consecutivas, eles vão nos dar origem a esse tipo de molécula aqui, que só da gente olhar, a gente não consegue definir de qual caminho ela vem, de acetato. Então, a gente tem que prestar muita atenção em determinadas estruturas que, às vezes, pode nos levar a equívoco da via metabólica da formação de alguns compostos, tá? Então, a gente tem aqui também a formação também que veio do caminho acetato das tetraciclinas, certo? As tetraciclinas, dependendo de qual delas aqui, o nomezinho delas, vai depender da substituição que eu vou ter desses grupos R's. Esses R's são aqui, certo? Então, quando o grupo R, quando for a tetraciclina, o R1 vai ser um hidrogênio, o 6-alfa vai ser um grupo metil, o 6-beta, aliás, tetraciclina, né? O R1 vai ser o hidrogênio, o R2 vai ser o metil, o R3 vai ser a hidroxila, o R4 vai ser hidrogênio, o R5 vai ser o hidrogênio. Aí, para mudar da tetraciclina para clortetraciclina, é apenas o átomo de cloro na posição R4. Certo? E assim vai modificar todas elas. Então, é que a gente vai ter, no caso dos exemplos das tetraciclinas. A gente consegue ver que ela vem do caminho acetato, né? Olha, as carbonilas, tudo direitinho, tá? Onde houve aqui reação de ciclização, né? Aldol e Claise, tá? Ciclização via aldol, certo? Então, assim dá bem para a gente ver, certo? Outro grupo que também pode participar é o malonamil, com enzima A, que é este aqui, onde eu vou ter um átomo de nitrogênio, certo? É um átomo de nitrogênio. Bom, 8 moléculas de malonil vão reagir entre elas por reação normal, né? Que a gente viu lá no início, tá? E elas vão formar isso aqui para cá. E já está no rearranjo todinho, certo? Aí, essa parte da molécula vai entrar, né, por tipo de reação normal, de reação aldol, e depois as reações de aldol e Claise para ciclização, e eu vou formar essas primeiras estruturas aqui. Professora, a senhora falou que quando tem nitrogênio, ele é considerado alcaloide. Não, ele é considerado alcaloide quando ele vem com nitrogênio a partir de aminoácidos. Continuando. Aí houve-se a alquilação bem aqui neste carbono por meio da S-adesylmetionina, né? E vai haver todas as reações até a gente formar os nossos compostos com 4 anéis. Lembra que a gente formava com 3, agora a gente vai formar com 4 anéis. E ele forma, e aí a partir daí é que eles vão dar todas aquelas estruturas que a gente verificou ainda agora lá das tetraciclinas, certo? Então é assim que são formados para a formação dos compostos de 4 anéis lineares, certo? Bom, tem uma parte muito, uma síntese muito boa, biossíntese muito boa, que é dos macrolídeos, né? E dos poliéster, que eles também vão reagir na molécula. Então, nós temos, usando as reações de metilação, utilizando o SAN, né, que eu já mostrei para vocês, ele tem que interagir mais ou menos neste momento, tá? E ele vai formar, no caso, aqui, esse pinguinho aqui em cima desse ME, que é o grupo metil, ele está dizendo que é um grupo metil que está marcado, tá? Aí, então, aqui a gente consegue verificar que ele consegue transferir, o S-adesylmetionina, transferir uma molécula, um radical metila para a molécula, certo? A incorporação também de propionato via metilmalonil com enzima A. Então, a gente também pode utilizar a inserção dele, a gente pode não, ele é inserido, né, através da presença de CO2, ATP e biotina, tá? E aí ele vai reagir e nós vamos formar
essa outra estrutura aqui. Ele está querendo mostrar o seguinte, que tem reações em que antes da ciclização há a presença de grupos metilas na molécula, como aqui e como aqui, certo? Então, houve a inserção desses grupos metil. É o que vai aparecer depois na molécula quando ela for formada, biosintetizada. Então, quando ela já vem, né? Quando ela já vem daqui, a gente às vezes olha e não sabe de onde foi que entrou um grupo metil. Muitas das vezes é através desse tipo de reação, certo? Continuando, aqui ele mostra um desses exemplos em que eu vou ter, no caso, ele vai inserir só um, né? Só um, acetilcoenzima A. Ele está utilizando 8 moléculas de malonil. Aí houve aquelas reações todas, aqui houve o rearranjo, né? A partir daqui que vai haver... Oh, caramba! A partir daqui que vai haver a reação de ciclização no anel, nesse anel aqui, tá? Onde formou isso aqui. E eu vou ter, no caso, um anel muito grande aqui, né? Que ele tem uma certa movimentação pelos atos de conformação, tá? Então, aí, dependendo de quem eu puder colocar, que tipo de reação puder colocar, ele vai formar esse tipo de molécula aqui. Todas essas setas e reações que ele está mostrando aqui, é isso aqui, tá, gente? Que ele está mostrando, enolização, redução. Eu não vou explicar com mais detalhes para vocês, porque vocês ficam bem perdidinhos, tá? É mostrando que ele pode interagir com o 8, estezinho aqui que entrou, esse metil aqui, tá, gente? Aí ele vai, forma primeiro tudo isso, olha o rearranjo. Dupla O, CH2, dupla O, CH2, dupla O, CH2, dupla O. Então, quando a gente vê esses dupla O, CH2, a gente pensa logo no caminho acetato. Então, a partir daí é que ele vem formar essas moléculas grandes que a gente consegue ver, né? Então, as eritromicinas, que a gente conhece, certo? Então, elas têm bastante atividade, bastante moléculas oxigenadas. Bom, aquele lá era o caminho acetato, certo? Aquele lá era o caminho acetato, tá bom? E o caminho acetato, a gente verificou que ele também interage com outras moléculas, como no caso da formação dos flavonoides, que a gente vai ver que ele é de origem biosintética mista, porque aquela molécula que entra, ele vem de outro caminho, que não é de caminho acetato, então a gente pode considerar uma via biosintética mista, tá? E aí, agora a gente vai dar início ao caminho da via do Shikimado, tá certo? Vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Bom, a via do caminho Shikimado, ele vai nos dar os aminoácidos aromáticos e os fenilpropanoides. Vamos lá. Nós temos aqui, também ele vai ter aquele tipo de reação clássica aldol e Claise, né? Nós vamos ver a formação, né, de alguma desses principais compostos. Então, a eritrose 4-fosfato, que vem lá dos ciclos de metabólitos primários, juntamente com o fosfenolpiruvato, eles vão interagir e vão dar esse DAP, certo? Que é uma molécula que ele vai se rearranjar. A partir daí, depois de vários tipos de reação aldol, ele vai formar isto aqui, que é o 3-hidroxi, é o ácido 3-hidroxi chiquímico, tá? Então, formou o 3-hidroxi ácido chiquímico, que ele vai ficar em equilíbrio formando esses outros 3 com ele, 4, né? Precursores. Nós vamos ter o ácido químico, nós vamos ter o ácido 3-hidroxiquímico, nós vamos ter o 3-D-hidroxichiquímico, nós vamos ter o ácido chiquímico, tá? Então, o hidróxido, porque ele vai perder o... Então, qual é a mudança que a gente vê aqui? Aqui embaixo a gente vai ter 3 hidroxilas,
OHCO2. Aqui embaixo, as duas hidroxilas, no lugar de uma hidroxila, ficou uma acetona, C-O, tá? Ficou C-O. Daqui para cá, ele tá. Formou primeiro esse. Ele foi para se transformar. Deixa eu pegar a canetinha. O meu mouse aqui não tá muito bom, não. Ó, daqui para cá, houve uma reação de redução. Formou o quê? Uma hidroxila. Daqui para cá, houve o quê? A perda de uma molécula de água. Formou a dupla. Saiu esta hidroxila aqui, mais um hidrogênio daqui, tá? Saiu mais um hidrogênio daqui. Isso daqui, claro, o par de elétrons veio para cá, formou a dupla, porque o carbono poderia ficar apenas com hidrogênio. Formou a dupla. Daqui para cá formou... Então, daqui para cá perdeu água. Formou isso, tá? E, no caso, deixou só o CO2 aqui. Agora, a partir deste aqui, através de uma redução, ele forma a hidroxila aqui. Certo? Então, tudo começa com esse meu camarada aqui. Este daqui, que é o ácido 3-hidroxi químico, ele vai formar este aqui, que é o ácido químico, e vai formar esse daqui, que é o 3-desidro, é o ácido 3-desidroxiquímico. Desidro porque ele perdeu água, tá? Aí, a partir do ácido 3-desidroxiquímico, vai haver uma redução e ele vai formar aqui a nossa hidroxila, igualzinha como foi formado aqui. Esses aqui vão ser os precursores, tá, meus queridos? Esses aqui foram meus precursores. Isso aqui é para mostrar como houve a formação deste aqui. Aí, a partir desse ácido 3-hidroxi desidroxiquímico, aí é que vai haver a formação do ácido gálico, tá? Vai haver a reação do ácido oh, meu pai eterno, protocatexúico, certo? Vai haver a formação desses dois. Então, essa é a via do caminho. Então, a gente vai ter sempre, a partir do ácido chiquímico, muitas das vezes essa via é considerada como via do ácido, via chiquimato. Com licença. Estava respondendo a pró-reitora aqui, o documento que não chegou. Vamos lá. Então, a partir do ácido chiquímico, então a gente conhece que essa é a via do ácido chiquímico, né, ou via do chiquimato, e a partir dele a gente vai ter as reações para a formação de todos os nossos metabólitos. Então, ele sofre essas reações todinhas aqui para formar, utilizando fatores enzimáticos, certo? Em alguns tipos de reações, até formar o ácido corísmico. Então, vendo, o ácido chiquímico forçou o ácido corísmico por algumas vias metabólicas, né? Alguns passos de reação. Aí, a partir daí, ele vai formar o ácido pré-fênico e depois ele dá origem a L-fenil, a fenilalanina e a tirosina, tá? A L-fenilalanina e a L-tirosina. Então, eles aqui vão formar os primeiros aminoácidos, né? Aí nós temos aqui, a partir lá do ácido chiquímico, formou o ácido corísmico, foi? Então, nós temos aqui o ácido corísmico, certo? E ele pode nos dar origem a vários outros precursores, a outras moléculas. Ele pode nos dar origem ao ácido hidroxibenzoico, que é esse aqui. O que é que aconteceu? Ele perdeu tudo isso aqui. Foi embora isso aqui. Cancelou. CPF cancelado para esse pedaço, tá? E formou isso aqui, o ácido 4-hidroxibenzoico. E ele também, a partir daqui, ele pode dar origem ao ácido
isocorísmico, né? O ácido isocorísmico. Que ele quer dizer o quê? Que saiu essa hidroxila aqui e entrou uma hidroxila aqui. Que aqui, neste daqui, não tinha, tá? A partir do ácido isocorísmico, ele vai dar origem ao ácido salicílico, certo? O que vai acontecer? É agora, neste momento, que ele perde esse pedaço aqui, certo? Perdeu esse pedaço para formar o ácido chiquímico. Isso aqui, ele vive em equilíbrio. Ora ele está desse jeito, ora ele está desse jeito. Deixa eu pegar a borracha, porque está muito feio esse negócio, tá? Ora ele está dessa forma. Ora a hidroxila está aqui, ora ela está aqui, ora ela está aqui, ora ela está aqui. Então, é uma reação de isomerização, tá? Então, esses são os dois isômeros. Eles vão ficar assim na natureza o tempo todo. Aí, o que acontece? Vamos lá. Ele vai reagir usando amônia, reagindo com a glutamina, tá? Com a L-glutamina. E nós vamos dar origem a este nosso primeiro composto nitrogenado. Ah, caramba! Tá? Então, a gente está vendo que está havendo reação com aminoácidos, tá? Nitrogênio vindo a partir de aminoácidos. Aí, aqui, a partir desse aqui, onde a hidroxila era bem aqui nesta posição, ela houve uma hidroxilação, claro, ela vai fazer uma reação de transaminação, que eu mostrei lá no início para vocês, tá? E ele vai se transformar no ácido 4-amino, 4-deoxicorísmico, tá? Então, o que foi que aconteceu? Ele tirou a hidroxila e colocou NH2. Isso aqui. Aí, aqui, vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser nessa posição agora aqui, que ele vai haver essa inserção desse grupo NH2, tá? Nessa parte aqui, ele vai, ao invés dele perder tudo aqui para formar o ácido salicílico, ele perde só essa parte, então ele vai sofrer uma reação de hidrólise, tá? E vai se transformar nisso aqui. Colocar essa hidroxila. Quando eu falei para vocês lá, quando ele está tracejado, quer dizer que a hidroxila está para trás do plano da molécula. Quando ele está com esse grupo, essa linhazinha cheia, está para frente, ou seja, um está para cima, outro está para baixo. Então, eles estão em oposição, tá certo? E a partir daqui, por reações de oxidação, né, ele vai fazer com que haja a enolização, tá? Chegada da dupla aqui. Então, ele se transformou num ácido 2-hidroxibenzoico, certo? Que é estezinho aqui. A partir desta molécula que entrou aqui, nós vamos ter o 2-amino 2-deoxiisocorísmico, tá? Nós vamos ter este ácido, que ele, ao perder esta parte aqui da molécula, ele vai dar a formação do ácido antranílico, certo? Que esse ácido antranílico vai dar origem ao nosso triptofano, tá? A partir deste ainda do ácido corísmico, que veio, formou 4-amino 4-desoxicorísmico, ou seja, o nome é igual a esse. O que muda é a posição dos grupos aminos. Ele está no 4, né? Começa aqui, 1, 2, 3, 4. E esse aqui está no 2, 1, 2, tá? 4-amino é a posição do amino, 4-deoxi, que é de onde saiu a hidroxila, 2-amino é onde está o grupo amino, 2-deoxi é de onde saiu a hidroxila. Então, a partir desse 4-amino, 4-deoxicorísmico, ele vai formar o ácido para-aminobenzoico, o famoso PABA, tá? Então, a gente já tem a maioria dos nossos precursores, tá? A gente está formando eles. Nós vimos que a partir do ácido antranílico, que é este aqui, a gente vai dar origem ao L-triptofano, certo? Então, nós temos o ácido antranílico, ele vai reagir com
uma fosforribose, uma fosforribosil, pirofosfato, tá? Em que vai haver o ataque nucleofílico aqui, né? Ou seja, esse nitrogênio vai se ligar aqui neste açúcar, certo? Vai se ligar aqui neste açúcar. Aí, este açúcar aqui, na hora de uma reação com ácido altranílico, ele vai quebrar, ele abriu, se transformou tudo nisso aqui. O açúcar abriu. Aí, há um rearranjo na molécula, tudo bonitinho, ele vai ciclizar bem aqui. Ciclizou bem aqui, ó. Ele quebrou, aqui ele quebrou a molécula de açúcar, aí a molécula fica solta, como estivesse balançando lá. Aí ela se rearranja, se organiza, fica dessa forma aqui. Ficou dessa forma, eu tenho hidroxila, eu tenho o CO2 aqui, CO2H, né? Ácido carboxílico. Eles vão reagir entre eles aqui. Nessa reação deles, um ataca o outro ataca, vai a perda de CO2, perda de água, aí ele ciclizou bem aqui. Ficou um ciclo. Como ele ficou esse ciclo, essa molécula altamente, essa cadeia aqui altamente reativa pela presença do O2, aí ele, aliás, das hidroxilas, ele vai, parte, quebra bem aqui, certo? Que é por meio de reação de aldol reversa. Aí ele vai formar este nosso grupo aqui, que é o que a gente vai dizer que é um núcleo indol, tá? Esse aqui é um núcleo indol. Aí nós vamos reagir ele por meio também de exilião com a L-serina, que vai inserir aqui, nessa molécula, nessa posição aqui do grupo indol, e nós vamos ter a formação do L-triptofano. Esses nossos precursores, que eu estou mostrando a formação deles, é que vai dar origem aos nossos alcaloides, tá certo? Então, eu estou mostrando só como é que formam os precursores, ainda não cheguei na reação. Então, a gente já tem, nós já vamos ter o PABA, que é o ácido paraminobenzoico, o ácido antranílico, nós já vamos ter o ácido corísmico, né, que ele vai sofrer essas reações aqui, tá? Nós temos o L-triptofano, como eu já falei para vocês, mostrei para vocês, apresentei para vocês o núcleo indol. Quando vocês forem ver um alcaloide, vocês vão ver esse pedacinho. Olha, o núcleo indol, ele veio lá do caminho do Shikimato, certo? Então, nós temos o ácido o ácido fenilpirúvico, certo? Esse ácido fenilpirúvico, ele está sempre em equilíbrio juntamente descarboxilação. Ele está sempre em equilíbrio, tá? Em reação com uma reação de transaminação. Eu não sei o que está acontecendo com o meu computador. Pronto, continuando. Tá? Aí, o que acontece? Ora, ele está de forma como carbonila aqui, ora, ele está com nitrogênio aqui. Aliás, com grupo amino aqui. Ora, ele está com esse dupla O, ora, ele está com esse NH2. Então, ele tá com esse caminho de transaminação, essa reação por essa estabilização de transaminação. Como é que ocorre essa reação? Essa reação que o ácido fenilpirúvico, tá? Ele vai, como eles ficam o tempo todo com essa reação de transaminação, ele pode sofrer algumas outras reações, certo? Esse equilíbrio, como é que ele vai ser formado? A partir do ácido corísmico, né, vai haver uma reação aqui, tá? Nessa posição 1, em que vai haver uma reação de descarboxilação com a entrada desta outra molécula aqui, tá? E vai dar origem a ele, e vai dar origem também ao 4-hidroxifenilpirúvico, o ácido 4-hidroxifenilpirúvico. Aqui nós vamos ter a lisina, aqui nós vamos ter a fenilalanina. A fenilalanina em equilíbrio com 4-hidroxifenil,
com ácido 4-hidroxifenilpirúvico. A diferença deles, desses 4 aqui, ou 2, é a presença ou ausência dessa hidroxila na posição para, na posição 4. Cadê, né, meu negócio aqui? O que acontece? Aqui eu tenho hidroxila. Aqui eu não tenho hidroxila, tá? Então, estes 2 vivem em equilíbrio, esses 2 vivem em equilíbrio, certo? É isso aí que eu quero que vocês prestem atenção. Uma hora eles vão estar, ele vai ter esse C dupla O, C dupla O, tá? Outra hora eles vão ter esse NH2. Mesma coisa isso, uma hora ele vai estar com este grupo funcional aqui, esse dupla O, uma hora eles vão estar com isso aqui, certo? Então, a diferença vai ser aqui nesta posição. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente vai utilizar eles como precursores, né? Como precursores. Sumiu meu mouse. A gente vai utilizar eles como precursores para a síntese de outras moléculas, certo? Outras moléculas. Vamos lá. Temos aqui a fenilalanina, bem aqui, né? Anel, cadeia lateral, tem o CH2, carbono, NH2, COOH. Aqui a gente deitou ela, tá, gente? Anel, CH2, NH2, COOH, certo? Aí aqui vai ter uma oxidação, né? Utilizando o treta-hidroxibiotina, em que... Oh, caramba, tô pensando que é uma coisa. Agora não quer sair o negócio. Aí que aqui, né, com a inserção que a gente viu da fenilalanina, ela também pode ser convertida no triptofano, certo? Com a reação por meio da biotina, tá? Tetrahidroxibiotina, onde vai entrar a hidroxila aqui. Depois vai haver uma outra hidroxilação na posição orto, 1, 2, 3, em relação à cadeia lateral, que seria esse daqui. Aí deu a origem ao nosso L-dopa. A partir desse aqui, que vai dar da dopa, vai dar origem às nossas catecolaminas, que é a noradrenalina, adrenalina, e assim vai. Bom, do L-dopa vai haver o quê? Há uma reação aqui de redução em que eu vou ter uma reação em que eu vou transformar a hidroxila em C-dupla-O, nas 2 posições, que vai dar origem ao dopaquinona, tá? Que é por causa disso aqui. Com isso, vou ativar esse anel para reação com esse nitrogênio. Aí vai haver a ciclização. Opa, não é aí. Vai ver a ciclização deste anelzinho bem aqui. Ciclizou. Virou um ciclozinho. Aí ele vai dar a origem a dopacrome, né? Dopacroma, que ela é o precursor das melaninas, tá? Isso que ocorre. Então, esses aí são formar os nossos precursores todinhos, e a partir destes precursores que a gente vai dar origem aos nossos metabólitos secundários que a gente estuda, certo? Então, a partir daquele nosso, lá no início, 4-amino, do ácido 4-amino, 4-desoxi corísmico, que a diferença dele para o outro lá é que o NH2 era bem aqui, ele vai sofrer um rearranjo, ou seja, essa cadeia lateral aqui, ela vem para essa posição aqui em cima, sofre um rearranjo de Claise, veio para cá, tá? Com esse rearranjo, eu vou perder este CO2 aqui para o meio, vou perder essa parte aqui do ácido carboxílico por meio de descarboxilação, ou seja, vou perder o CO2, vai haver a aromatização, ou seja, transformar num anel aromático, e vou formar este meu intermediário aqui, tá? Formei ele também sofre uma reação de transaminação,
né? Uma reação de transaminação, ora vai ser C-O, ora vai ser NH2. A partir deste aqui, que é o L para amino fenilalanina, que é este aqui, nosso ácido, tá? Nós vamos ter. Nele, aqui, ele vai sofrer várias reações, no caso, ele vai sofrer uma hidroxilação, certo? E uma reação de acilação, a seção de um grupo acil, aqui neste nitrogênio, tá? Então, hidroxilação neste ponto aqui, e aqui nós vamos sofrer uma acilação. O grupo acil vai entrar. O grupo acil, gente, é isso aqui. C dupla. Não estou conseguindo desenhar, tá muito ruim esse meu negócio aqui. Essa parte aqui, olha. Essa parte aqui, tirando o S com enzima A, tá? Houve essa reação aqui. A partir daí, ele pode sofrer vários tipos de reações, como no caso que ele mostra que uma reação de redução, seguida de oxidação, está colocando todos uma reação de oxidação do NO2, que aí ele vai acabar se transformando, ou do NH2, vai acabar se transformando em NO2, então ele vai formar o cloranfenicol, tá? Aqui que ele se transforma no cloranfenicol. A partir dessas reações aqui, ou seja, houve a reação de redução aqui no NH2. Voltando lá para o nosso L-fenilalanina, ele pode sofrer uma reação de eliminação, onde eu vou eliminar este nitrogênio, eu vou dar origem ao ácido cinâmico. O ácido cinâmico é precursor a várias outras substâncias, certo? Então, ele vai sofrer alguma reação de oxidação e redução, tá? Ou seja, eu tenho ele aqui, eu inseri um oxigênio aqui embaixo, certo? A posição para. Então, ele ficou o ácido 4, o ácido 4-cumárico, ou então o ácido paracumárico, que é esse aqui, o Pzinho, né? P, porque está na posição para, tá? E a partir daí, ele pode dar origem ao ácido cafeico, por meio de oxidação e redução, que é a introdução dessa hidroxila. O ácido cafeico pode dar origem ao ácido ferúlico, que é a introdução do grupo metila aqui no oxigênio, onde estava naquela hidroxila, por meio do ácido adenosylmetionina, que é o SAM. Pode sofrer outra redução, outra oxidação e redução, que é a entrada dessa outra hidroxila aqui, mais outra metilação, que ele vai colocar aqui o grupo metil, formando o ácido sinápico, certo? Esse daqui. Esses aqui, eles vão dar... O ácido paracumárico, ele também pode vir a partir do triptofano, né? A gente viu aqui. Fenilalanina e o triptofano. Fenilalanina não tem hidroxila embaixo, triptofano tem. Então, a partir daqui, ele vem, a gente coloca uma hidroxila nele, do fenilalanina, do triptofano não precisa, porque ele já tem hidroxila. A gente só faz a eliminação, no caso aqui de amônia, só faz tirar o NH2, para transformar esse para esse. Pronto. A partir do ácido paracumárico, a gente vai dar os álcools 4-hidroxi... desculpa, gente, o ácido paracumárico. Aí, a partir dele, depois de várias reações, a gente pode dar origem ao álcool 4-hidroxicinamoil, certo? Que é este aqui. A partir do ácido ferúlico, que a gente viu como foi que ele formou, né? Coloca uma hidroxila aqui, coloca um grupo metil aqui nessa hidroxila, que formou o ferúlico. Aí a gente vai dar origem ao álcool coniferil, tá? E a partir do ácido sinápico, a gente vai dar origem ao álcool sinapil, tá?
Esses camaradas aqui, que vão ser nossos precursores, eles vão interagir entre eles para formar polímeros, que vai dar origem às nossas lignanas e às nossas ligninas. As lignanas são duas unidades disso aqui que vão interagir. As nossas ligninas são N unidades, certo? Que as ligninas e lignanas, elas são de características de plantas com cascas bem rígidas, certo? Então, a gente tem aqui o equilíbrio, que ele mostra como houve a reação para a transformada deles, né? Como houve a reação, principalmente aqui, tá? Essa aqui é um equilíbrio, aliás, ele reage via radicais livres, tá? Via radicalar, para a formação das ligninas. Ele formou esses intermediários todinhos que estão em equilíbrio de ressonância. Esses intermediários aqui vão pegar um de cada, né? Eles vão interagir entre eles, né? Nós temos o A, o B, o C. O A e o D, eles vão reagir entre eles, vão formar este aqui, certo? Que vai ser uma das nossas lignanas. Aí a gente vai reagir o B e o D, aí vai dar origem a esse outro álcool aqui, que é o álcool desoxidiconiferil, tá? Depois a gente vai ter a origem do D com D, os dois reagindo aqui, ele vai dar origem ao pinoresinol, certo? Ao pinoresinol. Então, a gente consegue verificar aqui que é uma estrutura característica de uma lignana, tá? Então, quando vocês forem estudar lignana, vocês vão ter que vir atrás destes precursores aqui, tá? Destes precursores. Que aí eles vão reagir um com o outro para formar diversas estruturas, certo? Bom, agora a gente vai ver os fenilpropenos, tá? Fenilpropenos. O que acontece? A gente tem vários compostos, né, que a gente isola de óleo essencial, que eles não são eles não são terpenos, que a gente chama os fenilpropanoides, né? Como é que a gente vai ver? A gente tem um exemplo de um aqui, que é o safrol, tá? Que é muito encontrado, certo? E aí, a partir de algumas reações, a gente vai encontrar todos os outros deles. Como é que a gente vai conseguir esses fenilpropenos? Bom, propenos. Isso aqui, 3 unidades de carbono, met, et, prop. Aí nós vamos ter o anel aromático e os dois vão ter que fazer parte da mesma estrutura. Eu não estou conseguindo desenhar direito, mas vocês vão entendendo isso aí. Tá? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora, estou ouvindo. Tá bom. Vamos lá. A gente tem lá os nossos ácidos cumárico, paracumárico, essas coisas todas, né? Vamos ter ele aqui, certo? Quando ele é o ácido 4-cumárico, esse R é o hidrogênio. Quando ele é o ácido ferúlico, esse R é o ME. Esse ME é a mesma coisa que CH3, tá, gente? É a mesma coisa que o CH3, é o grupo metil. Aqui é a mesma coisa, então vai mudar. Uma hora ele vai ser hidrogênio, outra hora vai ser ME. OME, né? Vamos lá. A partir de algumas reações, para eles reagirem, eles têm que reagir sempre utilizado com participação enzimática, né? Então, lá dentro da célula, eles. Aí, o que acontece? Vai haver, para ativação, para esse ativo, a inserção do S com a enzima A. Tira um oxigênio daqui e este hidrogênio daqui, ele reage com este outro hidrogênio aqui, vão embora em forma de água felizes para sempre. Aí eles ficou só esse outro pedacinho aqui, que entrou com o oxigênio que sobrou. Pronto, formou isso aí. Isso aqui vai variar de acordo com o que a gente vai querer. A gente não, a molécula vai querer. Aí vai haver uma entrada de água nesta dupla aqui, né? O oxigênio, H2O, não é isso? O oxigênio entra aqui
O hidrogênio entra aqui. Acabou, tá? Tá aqui. Só que aqui, nesse caso, a gente não representa o hidrogênio. Aí nós vamos ter uma reação de oxidação, oxidou, se transformou em C-O. Foi embora, né? Foi embora este hidrogênio daqui e este outro hidrogênio que estava ligado nele mesmo. Certo? Foi embora, esses dois hidrogênios. Né? Tem que conferir até 4. 1, 2, 3, está faltando 1, 4. Aí vai embora esse, vai embora esse. Aí se transformou em dupla. Então, ele está 1, 2, 3, 4. Perfeito. Aí se transformou em C-O através de uma reação de oxidação, tá? Com essa reação, depois dessa reação de oxidação, ele vai sofrer uma reação de Claise reversa. Então, vai haver a perda dessa cadeia, ou seja, disso daqui para essa carbonila entrou aqui para mandar esse grupo embora, tá? Foi embora esse grupo, entrou isso aqui e saiu aquele grupo lá, foi embora, tá? Vocês forem ver uma reação, é isso que está acontecendo, é isso que a seta está explicando. Entrou um e saiu o outro, certo? Aí que saiu quem? Saiu esse CH2 aqui, que está ligado a um COS com enzima A. Esse CH2, o que foi que aconteceu? Ele ganhou mais um hidrogênio. Ele era 2, ganhou um hidrogênio, se transformou em 3. Se transformou em 3. Então, foi CH3, ganhou esse hidrogênio aqui. Não é exatamente esse hidrogênio, só estou mostrando o equilíbrio da reação aqui, tá, gente? Não é esse hidrogênio aí, não. Pode ser, pode não ser, ninguém sabe qual é. Pegou esse hidrogênio aqui, era CH2, virou CH3. Aí virou CH3, que era CH2, CH3, tá ligado a COS com enzima A. COS com enzima A. Foi embora ele, mandou ele embora. Entrou esse S. Onde é que ele vai entrar? Sobrou isso aqui. Foi embora essa parte, né? Sobrou esse CO. Aí entrou o S com enzima A, então COS com enzima A, ok? A partir daqui, aí ele vai se transformar numa reação de oxidação. Ele vai se transformar, agora aqui ele vai dar, esse daqui vai ser o precursor para dar origem no ácido 4-hidroxibenzoico ou no ácido vanílico, né? Vai diferenciar isso aqui de um para o outro. Novamente, uma reação de oxidação, tá? Ao invés de ser ácido carboxílico, se transformou agora em aldeído. 4-hidroxibenzaldeído. Aí aqui formou a vanilina. Tá? Aí ele pode também formar, para chegar nessa estrutura, formar uma reação de Claise reversa, em que vai ser aqui a oxidação. Se transformou nesses aqui, que são os precursores que a gente está precisando, tá, gente? Estezinho aqui. Vamos lá. O ácido benzoico que a gente viu ali, ele pode sofrer uma reação de hidroxilação e se transformar também no ácido salicílico. Aí ele pode sofrer uma reação de metilação e se transformar no metil salicilato, que é esse aqui, tá? A estrutura do ácido acetil salicílico é esse aqui, que houve uma reação de acetilação bem aqui do lado, mas isso aqui é uma outra história, tá? Também, a partir do ácido cumárico, vai poder dar origem ao ácido salicílico, que vai reaver várias reações de inserção de água, quebra, pode se transformar esse carbono aqui em CO2. E aqui, depois daquelas várias reações também, ao invés de CO2, aquele se transformar no aldeído, isso aqui, tá? Vai haver uma glicosilação, pode haver uma glicosilação, que é para a entrada de um grupo de açúcar, seguida de posterior redução, que ao invés de aldeído, agora a gente vai ter um álcool, e que é a nossa salicina, formou a nossa salicina, bem aqui, certo?
Então, já deu origem, já começou a dar origem lá, né, aos nossos metabólitos secundários, tá? A gente tem que ter em mente quais são os precursores. Ou seja, a gente começa a ver estrutura de anel aromático, a gente começa a pensar no caminho do ácido chiquímico, tá? Que vai dar origem aos nossos compostos aromáticos. Vamos ver agora a reação das cumarinas. Muitos falam que as cumarinas, elas são encontradas, elas estão na natureza com o anel aberto, esse anel aqui do lado aberto, isso aqui. Isso aqui é a escopolina, tá? Que esse anel aqui é aberto. Depois que é feito a retirada da planta, ou então o estresse do animal, é que ele vai ciclizar. Uns autores falam isso, outros falam outras coisas, então diz que não, que ele está assim na natureza, a pessoa fala que ele não está assim, enfim, ainda não entraram em acordo. Então, a partir do ácido cinâmico, que é esse aqui, que a gente viu lá no início de hoje, da aula de hoje, ele pode haver uma reação de uma entrada de uma hidroxila aqui no carbono 2 ou no carbono 4, que a gente viu lá no início. Ficou o ácido 2 cumárico e o ácido 4 cumárico, que é o ácido paracumárico, esse aqui. Ele pode haver novamente reações, no caso aqui, mais uma hidroxilação, entrou, aí ficou o ácido 2, 4 de hidroxicinâmico, né? Ele está aqui com essa hidroxila, aqui ele pode se cansar, vamos supor assim, havia um rearranjo e esse CO2 vem para cá. CO2 de lado de hidroxila, isso é problema que ainda agora eu mostrei para vocês lá no início de formação de alcaloide. Eles vão reagir para formar álcool e ácido, vão formar éster, certo? Dando origem a cumarina umbelliferona, tá? Onde eu tenho a presença de uma hidroxila aqui, que veio aqui do ácido 4 cumárico, do paracumárico, veio para cá. Então, já houve a formação bem aqui, né? A primeira cumarina. A partir da umbelliferona, ela vai dar origem às outras cumarinas, em que vai haver a mudança de uma inserção de uma hidroxila, nessa hidroxila pode haver a entrada de uma metila, nesta outra hidroxila, a partir desta outra estrutura, vai haver a inserção de um açúcar, de acordo com as reações que nós vimos. Então, vai dar as outras cumarinas. Cumarina é quando eu tenho sim, deixa eu continuar aqui. A partir do ácido cinâmico, eu também posso dar origem do ácido aldose cumárico, que a hidroxila vai estar nessa posição aqui. E aí, o mesmo rearranjo que aconteceu aqui, acontece aqui. Aí vão reagir, né, para formar o nosso éster e formar a nossa cumarina. Essa aqui é a nossa cumarina mais simples. Qual é a estrutura básica da cumarina? A estrutura básica do cumarina é ela ter este anel aromático e este outro anel aqui, tá? Então, quando vocês verem essa estrutura aqui, opa, é uma cumarina, tá? Então, olha, o núcleo básico dela é isso aqui, certo? Aí aqui ele mostra como é que sofre o rearranjo, tá? E o equilíbrio, certo? Uma hora vai estar assim, 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 tá? Para a gente poder formar o esqueleto básico da cumarina. Depois que ela forma, que ela cicliza, ela também pode sofrer, né, na cadeia lateral, antes dela ciclizar, uma reação aqui em que vai haver a entrada deste C-dupla-O. Formação, no caso, na formação da lactona e a enolização. O que vai acontecer? Vai ser a isomerização, eles vão ciclizar, aqui era hidroxila, pode haver a entrada dessa outra molécula aqui, no caso, através de reação de aldol, aí do ácido hidroxicumárico, o 4-hidroxicumárico, desculpa pelo ácido, tá? Eles podem também reagir na formação de dímeros, né?
aí eles vão dar o dicumarol. Então, dependendo de cada uma dessas reações, eles vão dando a formação das cumarinas. Olha aqui, anel, e aqui onde eu tenho o anel cíclico do éster. Aí aqui outro anel. Então, este é o esqueleto básico da cumarina. Vamos mais lá para frente. A umbeliferona também pode sofrer vários tipos de reação, como reações de alquilação. Olha, houve a inserção de grupo alquil aqui. Este grupo alquil sofreu oxidação e redução. Houve este hidroxila vem, se liga aqui, houve uma reação de uma ciclização aqui. Nova oxidação e redução, perdeu essa cadeia lateral, formou isso daqui, tá? Formou essa nova estrutura. E a partir daqui ele vai formar todas as outras estruturas em que eu tenho este anel aqui, certo? Que aí nós vamos ter a xantoxina, xantotoxol, tá? Nós vamos ter isopinilina. Aqui ele mostra como é que ocorre o mecanismo para essa ciclização aqui do anel e também a formação das outras estruturas dessa cadeia lateral. Quando ele forma um anel de 5, quando ele for formar um anel de 6. Quando vocês verem assim, vocês vão dizer que nós vamos ter um anel pirano, com um pirano de 5 membros, tá? Então, aqui ele também mostra algumas reações de oxidação, não vou entrar em detalhes porque muitos de vocês não entendem a química, né? Então, aqui ele mostra realmente como é que vai ocorrer algumas reações de oxidação e redução para a saída, para a formação do anel, só que é via radicalar, tá? É via radicalar, utilizando o ferro. Geralmente, as reações do ferro, reações com oxidação. Bom, vamos falar dos flavonoides, que a gente falou lá no acetato, que eu disse para vocês que ele poderia ser considerado como vindo de via mista. O que aconteceu? Lá, a gente falou outros grupos funcionais no grupo do acetato, né? Outros grupos funcionais. Aí eu mostrei uma reação com o 4-hidroxinamoil com enzima A, que é este aqui. Estava lá, né? Foi a aula que começou hoje. Ele ia reagir com 3-malonil. Então, ele reagiu com os 3-malonil. Aqui. Caminho acetato. Ele pode sofrer um rearranjo e ficar assim. Certo? Sofrer um rearranjo, ficar assim. Essa parte aqui ir para cima e essa parte aqui vir para baixo. Ó, CS com enzima A. Aqui vai haver aquelas reações de Claise, ciclização, bababá, né? Que a gente viu sempre. Aí, enolização, aí ciclizou, formou o anel e deu origem àquele primeiro lá que a gente já tinha visto, que era uma chalcona. Esse daqui vai ser o precursor dos outros flavonoides, certo? Sem o rearranjo para vir para cá, para dar origem ao flavonoide, ele sofre alguma reação de aldol e vai dar origem a um estilbeno, que é o resveratrol, no caso desse exemplo aqui, tá? Voltando aqui os flavonoides, eu tenho essa chalcona, formou, né? E vai dar origem a uma flavanona, que é o quê? Uma das variedades dos flavonoides. A diferença dessa estrutura que veio para cá, para essa que sofreu uma redução, foi que a gente não vai ter, sim, sofre a redução para cá, né? E para cá também houve a reação logo de Claise. Sofreu a redução aqui, e daqui para cá, com a reação de Claise, ele ciclizou, e nós não vamos ter mais a hidroxila aqui, tá? Aí ele vai ciclizar a partir da chalcona. O que é a chalcona? É um anel aqui, 1, 2, 3 carbono na cadeia lateral, ligando ao outro anel aqui, tá?
Quando ele cicliza, ele vai dar origem ao anel A, característico, anel B, característico dos flavonoides. Ah, esse daqui era para ser um B, gente. E é o anel C. Um anel aromático, um anel que a gente vai formar logo do lado dele, que um dos membros é o oxigênio, e aqui do ladinho dele, ligado a este anel, nós vamos ter um aromático, flavonoide, anel aromático, este outro anel aqui, que nós vamos ter com oxigênio, e aqui, ligado a este anel, outro aromático. É a estrutura característica dos flavonoides, tá? Aí a gente pode ter, aí vai haver as variedades de flavonoide a partir deles. Este aqui veio com hidroxila, então a hidroxila veio. Este aqui sem hidroxila, então esse daqui sem hidroxila aqui na posição. A gente conta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, na posição 5, então não tem hidroxila, tá? Aí pronto. Dependendo de como, daqui nós temos as flavonas. Dependendo se tem ou não hidrogênio nesta posição, nós vamos ter anariginina, eriodictiol, certo? Dependendo de como a gente vai ter aqui o substituinte. Eles vão dar origem à apigenina ou à luteolina, que vai ser o quê? Uma flavona. As flavononas quer dizer que entre esse carbono e entre esse carbono não tem dupla ligação simples. As flavonas quer dizer que nessa daqui é uma ligação dupla. Então, essa é a diferença das flavononas para as flavonas. A dihidroxiflavona é que ele não tem a dupla ligação, mas no carbono 3 nós vamos ter a hidroxila. Agora, nós vamos a hidroxila para frente e para trás a gente vai ter o hidrogênio. Tá? Colocar tracejado. Faz de conta que está tracejado, tá? Vamos ter dihidroxiflavona. Quando ele diz que está para frente e o anel está para trás, tá ok? Tá aqui tracejado o anel. A partir dele, nós vamos ter os flavonóis. Os flavonóis. Que é o quê? Já tem a dupla. A partir deste daqui, da dihidroxiflavona, a gente pode dar origem aos flavonoidiol e às leucoantocianidinas, que nós vamos ter esses dois aqui. Aqui era C-dupla-O, agora virou hidroxila. Aqui, esse intermediário, a partir dele, a gente pode dar origem às antocianidinas, aqui a partir dele, de alguma redução, a gente vai ter as catequinas. Catequinas, ela não tem a dupla O aqui. Então, nós temos as flavonas, nós temos as flavanonas, nós temos a dihidroxiflavonóis, nós vamos ter os flavonóis, nós vamos ter as antocianidinas, nós vamos ter as catequinas. Tudo isso são classes de flavonoides. Anel A, anel B, anel C. Anel A, anel B, anel C. Anel A, B, C. A estrutura toda igualzinha. Tudo igualzinho. As antocianidinas, ela tem esse oxigênio aqui com carga positiva, tá, gente? Aí vai sofrer reações de redução e babá, e oxidação é o que acontece quando o açaí está ficando azedo. Bom, a gente tem desses flavonoides aí, a gente ainda tem mais, tá, gente? Só está colocando alguns. A gente vai ter também aqueles flavonoides que eles são chamados de glicosilados, que eles contêm moléculas de açúcar. Raminose, glicose, que esse daqui vai ser a rutinose, né? Que é a união de uma raminose e uma glicose, tá? Então, nós vamos ter aqui a rutina, tá? Nós vamos ter ele novamente glicosilado com a raminose. A raminose
Aliás, a raminose não, a neorresperidose, que vai ser uma raminose junto com uma glicose, a neorresperidose. Então, quando a gente já sabe aqui que vem uma raminose, uma glicose, é a neorresperidose, certo? Quando ele não tem, digamos, ele daqui vai ser a resperitina, resperitina, calma lá. É a resperitina, os dois, porque eles têm a mesma molécula de açúcar. Quando ele não tem, quando a gente vai ter já as moléculas de açúcar, a rotina bem aqui desse lado, a gente vai ter a quercetina. Quando a gente vai ter já o açúcar para esse lado aqui, nessa hidroxila, a gente vai ter a naringeina. Então, a gente vai ter uma variedade, gente, enorme, enorme de flavonoides, tá? Manter. Então, a partir de como vocês viram aí, que formou os flavonoides, a gente vai ter uma variedade muito grande. Eu só quero que vocês entendam o seguinte, que os flavonoides, ele vem de rota biosintética mista. Ele vem lá do acetato e vem agora do chiquimato, né? Ele vem lá formando os anéis, aquela parte todinha, onde vai formar o anel A, através de ciclização aldol e reações do tipo Claise, e vem lá a partir do ácido cumárico, né, que vai formar toda no caso, aquela parte do anel B, certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Ai, mas é muita coisa, eu não vou decorar esse nome, não é para vocês decorarem esse nome, tá? Eu estudei flavonoide, esses flavonoides glicosilados todinhos, e é complicado mesmo. E não é para vocês decorarem um nome deles. Ai, meu Deus, a diferença da flavona, da flavanona e não sei o quê. Não, você não trabalha com os flavonoides. Eu quero mostrar para vocês que a diversidade estrutural deles é muito grande, tá? Continuando aqui. É para falar da derivação, né, professora? Entender como que ela derivou para chegar até no metabólito principal, né? Isso, nos metabólitos que vocês... Eu não gosto de ficar falando no computador, eu tenho que olhar, nem que seja a carinha de vocês rindo para mim. A gente precisa ver, digamos, entender que uma pequena modificação na estrutura vai mudar, digamos assim, o nome dela, vai mudar de uma para outra. Essa pequena modificação na estrutura vai alterar a atividade biológica, vai alterar as propriedades físicas, vai alterar as propriedades químicas dela. Às vezes, muitas das vezes, a gente pega, acha que a gente está fazendo alguma coisa, não, mas na literatura diz porque diz que tem essa substância. Mas se você aqueceu um pouquinho acima, quebrou a molécula de açúcar, foi embora o açúcar, vamos supor, quebrou o açúcar, era um flavonoide glicosilado, quebrou o açúcar, aí, mas não está dando atividade meu extrato, mas disse na literatura que tinha, mas você aqueceu, você modificou, o que você tem lá não é mais a estrutura, não é a substância que a tiazinha fazia o chá lá. Ah, mas a tia deixa ferver não sei quanto tempo lá. Vai ver que é outra substância que ela está tomando, então é outra, você não tem que ir atrás dessa, tem que ir atrás da tia lá está fazendo o chá, entendeu? Então, uma pequena modificação da molécula altera. Mas como é que isso se forma? Aí vocês vão atrás para ver como é que isso vai se formar. Então, já sabe que flavonoide é de rota biosintética mista. Quem for estudar flavonoide precisa ter domínio da rota do acetato e do chiquimato, certo? Para a gente poder... E a gente viu que agora, a partir do ácido chiquimato, formou os aminoácidos que vão dar origem aos alcaloides. Já não falei dos alcaloides, tá? E vamos continuando aqui para a gente terminar com esses flavonoides. Bom, aí nós vamos ter os flavonoides lignanas, certo? A gente viu lá que nossas lignanas que vieram lá do nosso álcool coniferil, tá? Nosso álcool coniferil. E aí é todo via radicalar. Então, o álcool coniferil também vai reagir com um desses nossos flavonoides, certo? E vai formar, porque eles reagiam entre eles. Um reagia com o outro, aquelas espécies A, B e C. E agora ele vai reagir com um flavonoide. Então, nós vamos dar origem agora, que ele vai reagir nessa cadeia aqui, via radicalar, né? Formou isso aqui. E essa parte aqui que ele vem, formou essa estrutura, dependendo se o anel está... Se
o anel vai estar para trás ou se o anel vai estar para frente, tá? E a gente vai chamar que vão ser as nossas flavolignanas, tá? Que vai ser a inserção desses outros dois, a reação entre essas duas espécies, certo? Os isoflavonoides, né? Então, ele, com algumas reações de redução, utilizando o ferro, eu posso haver a migração, tirar este anel daqui e fazer ele migrar para essa posição aqui. Então, foi assim que se formou o isoflavonoide, certo? Então, ele vem desta posição para cá, para esta outra posição. Começa a contagem assim: 1 é no oxigênio, 2 é aqui, 3 é aqui, 4 é aqui, 5 é nesse R, 6, 7, 8. Aí aqui 9 e 10. Aí 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas. Se começa por aqui ou por aqui, vai depender do substituinte que estiver ligado a este anel. Então, o anel B veio do carbono 2 para o carbono 3, houve essa reação aqui, de uma isomerização, e se transformou no isoflavonoide. Então, o anel A, o anel B e o anel C. Então, quando vocês verem assim, né, aliás, é esse aqui, quando vocês verem assim, você já sabe que houve essa migração desse anel daqui para cá. A reação que ocorre é via radicalar também. E aí, a partir desse aqui, a gente vai dar origem aos outros isoflavonoides, né? A partir do isoflavonoide, também a gente vai haver alguns tipos de reação em que a gente acaba... Por que não está aparecendo? Cortou aqui. Mas tem uma faixa bem aqui no meu computador. Bom, vamos lá. Aí, com essa reação, com essa isomerização que transformou numa isoflavona, aí o que acontece? Pode haver também uma ciclização aqui, ele veio, tá aqui, o anel A, o anel B, o anel C. Houve outra ciclização bem aqui, anel A, o B e o C. Aí a ciclização aqui, ou seja, houve pequenas modificações estruturais. Se a gente não sabe a rota biosintética, a gente não enxerga que ela veio de origem lá dos precursores das isoflavonas. Olha aqui, a isoflavona bem aqui. A gente não vai saber o caminho. Qual o caminho que veio? Epa, isso aqui é via caminho acetato. Olha só aqui a isoflavona, bem aqui, né? Então, isso aqui veio do caminho acetato. Como é que ele veio? Vou lá para o livro, vou pesquisar, porque o livro vai me dizer. Se o livro não souber... Aí você fala, professora, não tem no livro. Eu digo, então, bora estudar isso, que é inédito. Certo? Tá aqui, a isoflavona. Certo? Então, tá o núcleozinho dela todinho aí. Veio a partir daqui. Aí há umas modificações ou outras estruturais, certo? Determinadas por enzima. Aqui ele mostra como é que ocorre a reação para fazer a formação tanto deste anel aqui da isoflavona. Olha ela bem aqui. Anel A... o B e o C. Aí ele mostra aqui como vai ocorrer todas as reações para haver essa formação, né? Como é que vai daqui para cá, que vai entrar o dimetil ali, o pirofosfato, para formar esse pedaço aqui, esse anelzinho aqui, para formar esse outro aqui, lá aquele de 5, esse daqui de 6. Então, aí ele vai mostrar todos os caminhos para vocês verificarem. Mas para vocês não acharem que isso aqui veio de uma antraquinona, e sim ver que a antraquinona é caminho acetato, né? E sim, caramba! E sim que veio aqui do chiquimato, tá certo? Para vocês não se confundirem. Mas esses 3 anéis juntos, não. O anel é A, B e C, lá do precursor, desse aqui, desse camarada aqui, tá? Uns podem vir de uma antraquinona, e vocês precisam verificar as características, tá? Bom, as quinonas, as quinonas terpenoides, tá? Então, quando eu tenho um anel assim e um outro com essas dupla O,
mostrei lá para vocês, eu acredito que na aula passada, é as quinonas. Quando eu tenho 1, 2 e um anel aromático aqui e essas dupla O, eu tenho as antraquinonas. Vamos lá. Eu tenho, digamos, essas quinonas. Quinonas é quando eu tenho dupla O, dupla O, dupla O, dupla O, dupla O, dupla O. Aqui houve reações de redução, tá? Quando eu tenho essas quinonas assim, eu posso ter na cadeia lateral alguns substituintes. Essa daqui ela já ciclizou, certo? Alguns substituintes aqui. Cadê? Certo? Ah, mas por que eu peguei amarelo? Aqui. Esses substituintes aqui, certo? Bom, aí vocês querem saber como é que surgiu esse negócio, porque não é de caminho, não vemos em nenhum caminho anteriormente mostrado, né? Como é que surgiu isso? Como é que entrou? Ah, isso daqui eu acho que foi o Sam que colocou aqui. Ah, esses dois também acho que é Sam. Ah, não, esse daqui é 2-hidroxila, então houve a metilação aqui, é Sam, né? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? A partir do ácido paracumárico, vai haver, em animais e plantas, as reações de redução para transformar no ácido hidroxibenzoico. Formei o ácido hidroxibenzoico, tá? Em bactérias e fungos, vai haver esse tipo do ácido corísmico, eu vou tirar essa parte aqui, vai ser eliminada, e eu vou dar origem ao ácido para-hidroxibenzoico, certo? Vai haver reação, vai haver a reação de alquilação na molécula a partir do poliisoprenilfosfato, pirofosfato, tá? Poliisoprenilpirofosfato, são vários isoprenos que vai entrar, certo? Mas lá para frente a gente vai ver os isoprenos. Aí ele diz que vai ser uma C-alquilação, ou seja, entra um grupo alquil num carbono, tá? Uma C-alquilação. Aí, com várias reações, rearranjo, hidroxilação, oxidação, descarboxilação, metilação, tudo, aí vai transformar nos outros intermediários, que até a gente vai chegar nas umbiquinonas, certo? Essas umbiquinonas vai se diferenciar aqui no tamanho da cadeia lateral. É isso. Mas ele vem a partir de unidades isoprênicas, certo? Então, assim que forma essas estruturas aqui todinhas que eu vi. Umbiliquinona, plastoquinona, tá? Aí, como é que ele já mostra a reação já com mais detalhes, certo? Ele vai mostrar quando vai haver a saída, a reação, no caso aqui, que é para eu formar a entrada das unidades isoprênicas, que ele diz que ele tem um fitil de fitol, entendeu? Que é para poder entrar no anel do ácido paracumárico. Então, aí vai haver vários tipos de reações, de rearranjos para a formação dessas cadeias laterais. Então, quando vocês forem ver alguma quinona com essas cadeias laterais, vocês já sabem que a gente vem para o caminho Shikimata, certo? Que ele mostra que houve o rearranjo para a nova ciclização, que nós formamos o tocoferol. Aí, uma professora, não é uma cumarina? Não, tá faltando a dupla O bem aqui, tá? Então, a gente vai ter o tocoferol, formação dele, certo? Por meio de todos esses caminhos. Aqui, a gente vai, a partir dela, das nossas quinonas, né? Essa aqui vai estar em equilíbrio, as duas vão estar em equilíbrio, ora ela vai estar em forma de quinona, ora ela vai estar com a forma com as hidroxilas, carbonilas, tá? Então, aqui nessa posição vai haver uma entrada de um grupo prenil,
eliminação de CO2, houve eliminação de CO2 aqui, bem aqui, certo? E ele vai dar origem a todos os nossos outras outras substâncias, nossos outros intermediários, tá? A partir desse, ele também vai haver também alguns, a partir desse, ele vai haver uma ciclização, pode ocorrer uma ciclização aqui de um anel, e aí ele vem formar as nossas antraquinonas, que são essas aqui, né? Anel aromático do centro duas C-O, tá? Mesma coisa. Ou ele pode se transformar diretamente, né, em antraquinona, ou ele pode também, a gente pode isolar ele dessa forma assim, certo? Ou ele pode ciclizar ou não. Então, a gente consegue ver não sei se eu mantenho. Então, a gente consegue ver a variedade estrutural que o chiquimato tem. O chiquimato parece bem mais complexo do que o caminho acetato, não é verdade? Ele aparece bem mais complexo. E o Edson saiu, deixou as coisinhas dele tudo ali. Mas já dá para vocês terem ideia que essa diversidade estrutural, muitas das vezes mediadas por reações enzimáticas, elas não parecem ser muito complicadas. O problema é você pegar a molécula isolada, olhar ali num artigo, meu Deus, de onde ela veio. Agora vocês já vão olhar o artigo com um olhar diferente. Vocês vão olhar, nossa, meu Deus do céu, será que ela vem da rota biosintética do caminho do acetato? Será que ela vem do chiquimato? Será que é místico? Quando vocês olharem o flavonoide, quando vocês olharem uns alcaloides, agora vocês só vão conseguir ver, por enquanto, essas classes mais bem estudadas, ok? Então, vou fazer hoje à tarde, porque a Débora estava com não quis atrapalhar a Débora, que a Débora estava com alguns problemas. Tava, sábado, né? Com as coisas de problemas de saúde da família. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou tentar ver se hoje eu gravo essa aula aqui que está faltando, a aula do caminho do mevalonato. Mevalonato vai dar origem aos terpenoides. Eu adoro os terpenoides porque atualmente eu tenho alguns trabalhos com óleos essenciais, então é muito bom a gente verificar como é formado, né, as substâncias. E também quando a gente for identificar, ver se tem alguma alteração em algum dado nosso, a gente, opa, houve alguma alteração que não era para ocorrer. Não pode ser essa substância. Tá certo, gente? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Estão mais tranquilos? Como é que estão os trabalhos? Amanhã é nosso último dia de aula, tá? As três grandes rotas eu já estou mostrando para vocês. Acetato, chiquimato, e amanhã a gente vai para o caminho do mevalonato, certo? Todo mundo dormiu? Professora, Oi, meu amor. já tem a data para a entrega do trabalho? Como é que vocês estão com o trabalho? Bom, eu comecei a organizar aqui o artigo, ainda não cheguei nessa parte da rota metabólica. Estou organizando ainda as informações sobre a família, o gênero, a espécie, caminhando. A gente pode marcar sexta-feira, porque eu acho que quinta-feira eu tenho alguma coisa, eu não sei o que é. Porque quinta-feira fica muito em cima para vocês, né? Para vocês me entregarem alguma coisa. Queria marcar uma sexta-feira com vocês. Eu não sei se é quinta ou sexta que eu tenho alguma coisa. Bom, eu vou verificar na minha agenda como é que tá, que eu tô sem ela, que na verdade tá cheio de um monte de coisa aqui, não sei nem por onde ela tá perdida. A gente marca na sexta-feira, ou a gente à tarde, porque quarta-feira começa outra disciplina, tá? A gente pode marcar quarta-feira à tarde e para a gente verificar como é que tá o trabalho de cada um. Porque aí amanhã termina as aulas, né? Amanhã termina as aulas,
Aí eu sento para dar umas orientações para vocês. Pegar, aí, professora, eu estou muito perdida, tá ruim para mim, eu não vou conseguir isso, aquilo, outro, não sei o que mais lá. Dá o desespero mesmo, certo? Na minha época, o professor dizia, te vira. Mas eu sou boa de coração, tá? Não se engane. Certo. Aí eu vou Então, fazer assim. Aí a gente pode marcar, sexta-feira, verificar como está o andamento de cada um e marcar para eu orientar individualmente, né? ok. Certo? Professor, eu estou assim, professor, eu estou assim. Quem tiver mais adiantado, vou dizer, olha, tu vai fazendo dessa forma. Professor, eu estou muito perdida, eu só estou nesse levantamento bibliográfico, que é o que eu sei fazer, a parte que eu domino. Essa parte de pesquisa química eu ainda não estou entendendo. Aí a gente faz uma chamada de vídeo individualmente, aí como vocês são, acho que são 14, um saiu, né? Aí dá tempo da gente pegar, digamos, 2, 3 por dia, eu sentar para a gente passar 40 minutos, 50 minutos conversando sobre o trabalho, aí manda, olha, professor, é por aqui, eu já achei isso. Não, faz assim, aí vocês vão anotando tudo bonitinho, não tem problema. A gente, na sexta-feira, a gente senta para eu verificar o que vocês já fizeram, certo? Eu vou marcar o horário, que eu não sei se eu tenho, ou é quinta ou é sexta, porque eu tenho alguma coisa para fazer, ou quinta ou sexta à tarde eu tenho que ver se é reunião, se eu tenho que entregar algum... Não, projeto já entreguei. Não sei, vou ver, olhar. Eu sei que eu tenho algum compromisso, mas daí eu marco ou na quinta ou na sexta à tarde, porque de manhã eu vou estar dando aula, e aí a gente define tudo bonitinho, certo? Certo. A outra disciplina, ela inicia na quarta-feira? Quarta-feira, porque eu fiquei de mandar um e-mail para vocês e a gente acabou esquecendo, eu acabei esquecendo de mandar, tá? Para mandar a ementa, tudo direitinho. Começa, você vai fazer, auxiliadora? Sim, sim, Vai? Ai, meu sim. Deus. Eu também, professora, eu também vou fazer a disciplina próxima. Vai, tá certo, tá ótimo. Então a gente vai ficar junto até final do ano, tá? Porque tá, a gente já tá. Porque a gente tá o quê? Em setembro, né? Então, semana que vem. Ah, é defesa que eu tenho na sexta. Não dá na sexta. Eu tenho também alguma coisa na quinta. Bom, eu vou marcar o horário com vocês ainda essa semana, tá? Então a gente fica. Vocês me aguardem. Quarta, a próxima disciplina, quarta-feira. Aí a gente fica ou a quarta à tarde, ou quinta ou sexta. Eu vou verificar direitinho a minha agenda. Que daí eu marco, nem que seja um horarinho, nem que seja um horário no almoço, né? Professora, eu estou mais ou menos assim, professora, certo? Para a gente realmente sentar todo mundo e vocês mostrarem o andamento do trabalho de vocês. Quais as dificuldades, tudo bonitinho, porque amanhã a gente termina, né? Como amanhã alguns de vocês já não têm, devem estar muito perdidos, não tem as coisas organizadas, só estão com aquela preocupação, não dorme, meu Deus, o que vai ser de mim, se a disciplina está louca, não sei nem por onde está indo, aí quando começar de quarta vão ficar duas loucuras, aí vai pensar, ele está mais doido ainda, certo? Aí a gente senta para vocês realmente fecharem o trabalhinho de vocês tudo bonitinho. Como é uma coisa que vocês não têm domínio, vocês vão precisar de tempo para ler, a gente pode marcar, porque eu tenho que fechar o diário de vocês até 31 de dezembro. Só que eu quero logo fechar a disciplina o mais rápido possível. Só que eu também não quero fechar a disciplina de uma forma que vocês se prejudiquem, né? Acho bastante interessante que uns vêm conversar comigo. Ai, professor, eu quero incluir isso no meu trabalho. Eu conversei com o meu orientador, ele gostou. Minha orientadora achou ótima. Não sei o que, essa ideia de a gente fazer rota biosintética. Só que o problema é fazer. E eu sei que vocês têm outras coisas para fazer. Tem os pimpolhos, tem a casa, tem tudo, né? Então, a gente tem que realmente utilizar a madrugada para vocês fazerem essas coisas, tá? Aí eu marco bonitinho com vocês para